Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, foi declarado justo. E Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé de Enoque que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo, tornando-se o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável à dos astros do céu e inumerável como a areia da praia. Na fé, todos esses morreram, sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiram, com efeito, a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas, ele a quem fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho, como um símbolo. Foi pela fé ainda que Isaque abençoou Jacó e Esaú, em vista do futuro. Foi pela fé que Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou apoiado na ponta do seu bastão. Foi pela fé que José, aproximando-se do fim, evocou o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens a respeito dos seus restos mortais. Foi pela fé que Moisés, depois do seu nascimento, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, que viram a sua beleza e não tiveram medo do decreto do rei. Foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filho de uma filha do Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a gozar por um tempo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Foi pela fé que deixou o Egito, sem temer o furor do rei, e resistiu, como se visse o invisível.
Foi pela fé que celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o exterminador não ferisse os primogênitos de Israel. Foi pela fé que atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra enxuta, ao passo que os egípcios, tentando-o também, foram engolidos. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram depois de cerco de 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestido com peles de carneiro ou pelos de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que, sem nós, não chegassem à plena realização. Palavra do Senhor.